Alô galera, trazendo mais uma videoaula para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Física Einstein e suas tecnologias. Aqui quem fala é Jackson Gomes, físico e matemático, pesquisador e agora YouTube. Esse canal foi criado para alunos interessados na prova do Enem, vestibular e conteúdos relacionados ao ensino médio. Então os vídeos serão extremamente curtos. Esse canal vai falar um pouquinho da tecnologia relacionada com a física. Sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula. O tema de hoje será cinemática vetorial. O que tem a ver a cinemática vetorial relacionado com o GPS do carro? GPS é uma forma de localização para a pessoa fazer um deslocamento de um local para o outro. Então esse conteúdo, essa tecnologia que é o GPS, o que é que vai estar relacionado com a cinemática vetorial? Então nessa videoaula é o que veremos a partir de agora. Na videoaula de hoje falaremos sobre cinemática vetorial, o que que tem esse conteúdo relacionado com essa tecnologia, o GPS, é o que veremos a seguir. Então para a gente falar sobre cinemática vetorial, teremos que conhecer primeiro as grandezas escalares. Grandezas escalares. A principal característica dela é o módulo ou intensidade acompanhado de sua unidade de medida. Vamos dizer o tempo de 3 segundos para esse carro fazer essa curva. Então a gente está relacionando o tempo, que é de 3 segundos, então esse 3 seria o módulo ou intensidade e esse S segundos seria a sua unidade de medida. Então, a grandeza escalares é um número não negativo acompanhado de sua unidade de medida. Então veremos outras grandezas escalares: o comprimento, o tempo, temperatura, volume, massa e densidade. Todas essas grandezas são grandezas escalares. As grandezas vetoriais, a grande diferença para grandezas escalares seria, além do módulo, terá direção e sentido. O módulo da grandeza vetorial seria o que? Um comprimento de segmento orientado de A para B, que representa um valor numérico da grandeza. Então, quanto maior essa seta, maior será a sua intensidade ou módulo. E essa seta nós chamamos de vetor. E o que tem a ver esse mapa que eu coloquei aqui? O conteúdo grandezas vetoriais, no caso seria a localização. Como seria feita essa localização? É que nós veremos agora. Direção. A direção eu posso ter duas, vertical e horizontal. Na vertical, norte para o sul. Então está aqui na vertical. Na horizontal, leste para oeste. Seria justamente isso daqui, horizontal. Então seria uma direção, seria uma localização para nos guiarmos, para fazer um deslocamento. E o sentido? O sentido vai depender muito da direção. Sentido, se o sentido for vertical, no caso seria de norte para o sul. Então seria de baixo para cima ou de cima para baixo, seria nesse sentido aqui. E o sentido horizontal seria de que forma? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, seria nessa forma aqui, horizontal. Então o que tem a ver isso com essa localização? Então a localização no mapa geográfico aqui em cima, norte, e aqui na sua extremidade aqui seria sul. Então seria justamente essa direção vertical. E na direção horizontal desse lado seria leste, desse lado aqui seria o que? Oeste. Então estaria nessa direção aqui horizontal. Então assim, falando em grandezas vetoriais, vamos dizer que eu quero fazer um deslocamento, fazer uma viagem, saindo de São Paulo, do estado de São Paulo, indo para o Distrito Federal, que é a nossa capital. Então qual seria, vamos dizer, aqui a minha velocidade do carro, um módulo de velocidade ou intensidade seria de 80 km por hora. Então o 80, que é o valor numérico, nós chamamos de módulo ou intensidade. E quilômetros por hora seria a sua unidade de
medida. Mas qual seria a sua direção? Seria do sul para o norte. Então, essa direção aqui seria o que? Vertical. Então, o sentido seria de baixo para cima. Então, as grandezas vetoriais servem para localização geográfica, para fazer justamente esse deslocamento. Então, por isso que tem tudo a ver GPS com grandezas vetoriais, porque além do módulo vai dizer a direção e o sentido. É uma base de localização geográfica, o GPS. Venha comigo, meu aluno. Em síntese, o vetor é uma entidade abstrata matemática, caracterizada por um número não negativo, uma direção e um sentido. Então, as grandezas vetoriais, que seriam um vetor, ele terá o quê? Um número acompanhado de sua unidade de medida, uma direção e um sentido. Então, colocando em prática, iremos ver algumas fórmulas para calcularmos esses vetores. Então, vai ter a regra do paralelograma, vai ter a regra do perpendicular, mesmo sentido e sentido oposto. Então, na regra do paralelograma, vai dar a lei dos cossenos, porque esse ângulo vai dar maior do que 90 e menor do que 180. Então, nessa regra das leis dos cossenos, um vetor será representado desta forma. Terá uma seta, R1, todo vetor será representado por uma letra e vai ter uma seta em cima, então isso significa que é uma grandeza vetorial. R2, que está de verde. E esse R maiúsculo será o vetor resultante. Então, o vetor resultante, na lei dos cossenos, como que iremos calcular? A ao quadrado é igual a R1 ao quadrado mais 2 mais R2 ao quadrado mais 2 vezes R1 vezes R2 vezes o cosseno desse ângulo aqui. Então, na regra do paralelograma, utilizaremos a lei dos cossenos. E perpendiculares, quando esses vetores der uma perpendicular. Então, esses vetores sendo perpendiculares entre si, o ângulo será de 90. Então, vamos ver esses vetores. R1, que está de azul, e R2, que está de verde. Está dando um ângulo de quanto? De 90. Então, o vetor resultante, como vou calcular? Através do teorema de Pitágoras, que seria a hipotenusa ao quadrado, a soma dos catetos ao quadrado. Quem seria a hipotenusa? Vetor resultante, esse é R maiúsculo. Igual a quem? Aos catetos, R1 e R2, o quê? Ao quadrado. Então, quando esses vetores derem um ângulo de 90, que significa que eles serão perpendiculares, teorema de Pitágoras. E quando tiver o mesmo sentido, ele terá a mesma direção e o mesmo sentido. O ângulo vai dar igual a quanto? A 0 graus. Então, vetor R1, ele terá aqui a mesma direção de R2. Então, a direção é o que? Horizontal. E o sentido está para onde? Para a direita. Então, para eu calcular o vetor resultante, que é representado por R maiúsculo, eu vou ter que fazer somente a soma desses vetores R1 e R2. E quando o sentido for oposto, ele terá a mesma direção. Porém o sentido oposto, o ângulo vai dar quanto? 180. Então, vamos ver aqui como se calcula esse vetor resultante. Então, eu tenho R1, a direção dele é o que? Horizontal. R2 também tem a direção horizontal, porém, a direção de R1 o sentido está para a direita e de R2 está para a esquerda. Como que iremos calcular o vetor resultante? Fazer uma subtração desses vetores R1 e R2. E sempre o maior vetor vai vir aqui na frente, porque esse vetor resultante não pode dar um número negativo. Lembre-se que o vetor é um número não negativo. Então, beleza. Então, desta forma que nós iremos colocar em prática o cálculo dos vetores. Encerrando mais essa videoaula. Então, não deixem de me acompanhar lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então, desde já agradeço, muito obrigado. E não deixe de se inscrever no canal e de acompanhar
mais videoaulas.